ele tava falando que, cara, tem uma galera pegando no pé da juíza pra valer, e a juíza, ela toma essa decisão baseada nessa lei, e se existe essa lei, ela precisa ser respeitada. Então, dá pra gente imaginar que Léo Lins não será preso, então. Não dá pra determinar, né? Porque a investigação dele, por exemplo, mostrou que a mulher dele lavou 250 milhões de reais pro Comando Vermelho. Não exatamente nessa linha, mas levando em consideração shows e o que pode e o que não pode ser dito, o que tu acha lá da prisão decretada do Léo Lins? Acho que num show, né? Ele não tá fazendo apologia ao crime. Não. Ele está... Porque qual que é a jurisprudência brasileira, né? Quais são as decisões dos tribunais? Pelo menos até agora, antes dessa decisão contra o Léo Lins. Mas essa decisão ainda não foi tomada por tribunal. Foi juízo de primeiro grau, então Sim, temos tem muita ainda... coisa pra acontecer. Temos esperança ainda de que vai ser derrubada. Por quê? Discriminação, racismo, né? E racismo pela lei não é só cor, né? Racismo é contra idoso, racismo é contra gay, racismo pela lei, isso é, né, a definição de racismo. Todo crime, ele precisa ter dolo. A regra é que o crime precise ter dolo, né? No Código Penal, se tá escrito lá, matar alguém, vamos supor que não tivesse a modalidade culposa, o homicídio culposo, que é o homicídio sem a intenção de matar. Tá. No Código Penal, quando tem um crime, né? Vamos supor, furto. Tá. Subtrair coisa alheia móvel. Isso é furto, né? Se tá escrito dessa maneira, pressupõe dolo. Eu preciso querer furtar o seu bem. Não existe furto culposo. Se eu, por exemplo, saio daqui, pego a sua caneta, levo pra casa, porque eu pensava que era minha caneta, isso não é furto. Por quê? Porque eu não tive a intenção de te furtar. Vamos supor que existisse modalidade culposa. Aí sim eu poderia ser responsabilizado, mas entendeu o legislador e eu acho sabiamente que, furto culposo é sacanagem, né? O cara não quis, levou pensando que era dele. Muito bem. Racismo, discriminação, pressupõe dolo. Não existe modalidade culposa, né? Ou seja, eu preciso querer tomar aquela atitude pra te privar de direitos porque você é gay, porque você é negro, porque você é trans, porque você é idoso, porque você é deficiente. Eu preciso querer te privar de direitos, te discriminar por causa da sua condição. Não existe modalidade culposa. Se eu, sem querer, se eu, sem a intenção, cometer aquela conduta que está prevista, né, no Código Penal. Tá. Com esse entendimento, qual que é a jurisprudência? A jurisprudência entende que aí entra um negócio chamado animus jocandi. O animus jocandi é a intenção de fazer uma piada. Em havendo o animus jocandi, a intenção de se fazer uma piada, a piada com negro, gay, deficiente, etc. Se tem o intuito de fazer rir, não é discriminação, porque não tem dolo. O Léo Lins, ele não faz a piada porque ele é racista e ele quer humilhar o negro. Eu não gosto de deficiente e ele quer humilhar o cadeirante. Não. O negro escolhe ir ao show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas e se sente incluído com aquele show. O cadeirante vai no show dele porque sabe que ele vai contar aquelas piadas, se sente incluído com aquele show. Inclusive, são vários os depoimentos de pessoas que ele próprio rola como testemunha no processo e dizem, não, eu sou cadeirante, eu vou lá mesmo pra ser zoado. Porque eu sei que se eu for no outro show, o cara vai ficar com medo, né? Porque, né, vai me excluir e eu vou me sentir excluído e mais discriminado ainda, né? Pela minha condição. Eu vou pro show dele justamente pra me sentir incluído. Então não tem dolo. Se não tem dolo, não tem crime. Então minha opinião é clara, assim. Pela legislação atual, não faz sentido o Léo Lins ser preso. Tá. Quando a gente... O animus jocandi, qualquer coisa poderia... Por exemplo, então se eu tô num show de piada dentro de um teatro de comédia ou num comedy club, qualquer coisa assim, tudo que eu falar ali tá incluso ou tá incluído no que a gente consideraria o animus jocandi. Sim. Isso significa que mesmo que eu propague isso pela internet, eu não deveria ser condenado por um crime. Não, porque você não teve a intenção, você teve a intenção de divulgar o seu show, mas o seu show não é uma peça de propaganda de discriminação. Existe uma diferença, pode ser uma diferença difícil de entender ou sutil, entre você ter a intenção de com aquilo, de você falar exatamente a mesma coisa, com intenção diferente. Tu sabe qual foi a lei que a juíza lá usou pra determinar que Léo Lins fosse preso em primeira instância, faltando ainda muita coisa pra acontecer? Eu acho Tinha alguma coisa a ver com lei antirracista e tudo mais, né? Eu acho que foi, na verdade, foi na lei do racismo ainda, mas com base ainda, não só nessa lei, mas numa modificação que teve numa lei que foi votada na legislatura Que passada. meio que coloca tudo na lei
de racismo. Que coloca tudo na lei de racismo e que dá margem pro juiz fazer esse tipo de coisa. Entendi. Mas já existe jurisprudência, então, pra... Não existe. Não. Nesse sentido de prender com base nisso, não. A jurisprudência vai no sentido do animus jocandi. Entendi. Tá. É porque eu tava trocando ideia aqui com o Reinaldo Azevedo aqui na semana passada ou retrasada, e ele tava falando que, cara, tem uma galera pegando no pé da juíza pra valer, e a juíza, ela toma essa decisão baseada nessa lei, e se existe essa lei, ela precisa ser respeitada. Quem não gosta do que, ou quem não teria gostado do que ela determinou ali, a sugestão seria mudar a lei. Inclusive, tinha mesmo alguém querendo mudar a lei nesse sentido aí. Vamos lá. Eu mesmo, na época, há 2 anos, quando teve a denúncia contra o Léo Lins, apresentei um projeto de lei porque assim, qual que é o problema, né, além de nós termos leis ruins, complexas, contraditórias, muitas vezes escritas por gente que não sabe fazer lei, nós temos o problema do judiciário ativista, né? Então, quando eu tenho, né, uma lei dizendo toda escola deve ser azul, aí eu coloco o artigo 1º, azul é esse tom X. Inciso 1º. Quando eu digo que tem que ser pintada de azul, eu estou dizendo que tem que usar tinta azul, que o pintor tem que ir lá e tem que pintar de azul. A linha A. O judiciário não pode trocar a cor... Aí ele vai lá e entende. Não, tem que pintar de rosa. Isso é ativismo judicial. Porque aqui inventam, fazem um triplo carpado interpretativo... pro juiz legislar com uma decisão judicial. Que eles utilizam, por assim dizer, técnicas heterodoxas de hermenêutica. Caralho. O que é hermenêutica? Hermenêutica vem do deus Hermes. Deus Hermes é deus do quê? É o mensageiro. Exatamente. Então a hermenêutica... Pra cima de Moá, meu irmão. Porra, vem da etimologia justamente do Hermes, o deus mensageiro, que é a maneira como a técnica que o juiz utiliza para interpretar aquela lei, então, portanto, de transmitir a mensagem daquela lei pro caso concreto. Então, hermenêutica é isso. Entendi, tá bom. Olha, essa daqui tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui, ó. Will mandou R$59. A lei pode retroagir para punir? No caso do Léo Lins, o show foi em 2019, e a lei foi criada em 2023, algo assim. A lei deveria retroagir apenas para beneficiar o réu, certo? Pode esclarecer esse fato? Certo. A lei só pode retroagir para beneficiar o réu, ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Mas como eu disse no caso do Léo Lins, foi com base na lei de racismo que existia antes. A modificação, né, ela, digamos assim, juntou outros tipos de discriminação na lei do racismo e deu mais margem de interpretação para o judiciário. Mas, ela não passou a existir depois que... A lei em si do racismo não passou a existir depois que o Léo Lins fez o show, né? E assim, você disse que a jurisprudência... Mas isso serviria para rebater o argumento do Reinaldo Azevedo, porque o Reinaldo Azevedo está argumentando com base na lei nova, não tá argumentando com base na lei que se aplicava na época que o Léo Lins fez o show. Isso que você tá falando da jurisprudência aí do animus jocandi, gostei desse termo. Gostou? Maneiro. Eu já tinha escutado ele antes, mas aí você me relembrou. Tem vários ânimos pra você. Tem o animus diffamandi, que é quando você tem a intenção de difamar. O animus injuriandi, quando você tem a intenção de injuriar. O animus necandi, que é quando você tem a intenção de matar. Necandi. Caraca. Que é necro, né? Morte. É sério? Sério? Eu tô ligado. Mas vamos lá. Então, dá pra gente imaginar que Léo Lins não será preso, então. Não dá pra determinar, né? Porque... Mas a gente não ia precisar que segunda instância fosse contra a jurisprudência. E à medida que isso vai subindo, todos precisam ser contra o que já foi decidido antes, né? Isso. O que não é impossível, né? Porque tem uma frase maravilhosa do Pedro Malan que no Brasil até o passado é incerto, né? Gostei dessa daí. Porque assim, eu tava pensando aqui, como eu sou leigo e eu não sou, sei lá, não olho as leis como vocês. Eu também sou leigo. Deputados muito inteligentes e tudo mais, ou jornalistas e tal. Eu ficava pensando assim, pô, a lei anti-Oruan, ela tá cuidando de um artista não poder cantar ou não poder falar alguma coisa, independente de eu gostar disso ou não. Será que a ideia do que o Léo Lins estava falando no teatro
tem algum tipo de correlação nesse sentido? Porque também é um artista falando alguma coisa que algumas pessoas também não gostam. Não, mas não é questão de gostar ou não gostar. É questão de você incentivar o cometimento de um crime. O que é crime? Não é que eu não gosto eu não gosto de várias músicas, de vários artistas. Aliás, tem uma coisa que eu não gosto, é música de vários artistas. Eu acho o gosto musical médio das pessoas, no geral, com quem eu convivo e com quem eu não convivo, também é horrível. Não que, eu tenho um gosto de alta cultura e tal, só tenho um gosto que eu acho o outro horrível, mas não, né, enfim. Entendi. Mas eu não quero proibir, né, você de... Ouvir o que eu quiser. Por exemplo, eu gosto muito eu tô com a camisa aqui do... não dá pra ver, mas tô com a camisa dos Beatles, né? Eu gosto muito de Day Tripper. Day Tripper cometeram uma atrocidade com Day Tripper, com um funk chamado-se Dentro do Carro. Porque pegaram que é do Day Tripper, e fizeram essa monstruosidade. Não, essa daí é bem maneira. Essa daí é do Kevin e o Chris com o Dennis. É do Kevin e o Chris com o Dennis Dias, essa daí. Boa pra caralho. Respeita. Não tem como. Tá vendo? Se fosse pra proibir coisas que eu não gosto, por exemplo, eu ia até com a lei que esse Dennis aí, anti-Dennis. Um crime o que ele fez com... Imagina, se eu mostro isso pro Paul McCartney, ele pega da guitarra na cabeça desse Dennis aí. Não, tá de sacanagem, pô. Essa ideia é boa pra caralho. Tá bom. É porque, assim, tem bastante gente, assim, eu escuto bastante argumento dos caras falando assim, pô, lei anti-Oruan é pra impedir que a gente cante a nossa realidade. O que você tá dizendo aí é que ele tá... o que tá sendo feito ali é impedindo que o Estado pague pra que aconteça apologia ao crime. Isso. Parece simples, né? Mas é simples. Por que o nome virou Lei Anti-Oruan, cara? Porque ele é o artista mais famoso que faz apologia ao crime. Hoje poderia ser Pose do Rodo, já que ele foi preso. Não tá mais preso, já tá solto. Mas, né, Brasil. Cara, eu também não sei os meandros do que levou o Pose a ser preso. O que me pegou, na verdade, foi o jeito que ele foi preso. Achei meio descabido. Não tô dizendo que não tem que investigar, não tem que ver o que tá acontecendo e tudo mais. Mas, pô, foi meio escaralhado, na minha opinião. E porque, assim, pegando esse caso do Pose do Rodo, né? A apologia ao crime organizado, por parte de grandes artistas, dificilmente para na apologia. A investigação dele, por exemplo, mostrou que a mulher dele lavou 250 milhões de reais pro Comando Vermelho. Bastante dinheiro. Então, assim, não é um qualquer, não é um tonto que tá lá cantando o hino de uma facção criminosa porque é tonto. Mas aí precisa de investigação, bonitinho, ver claro, mas o que eu tô dizendo pra você é o seguinte... Eu não tô falando que temos que pressupor que todo mundo que faz apologia ao crime tem alto envolvimento com o crime organizado, mas eu tô dizendo que dificilmente um grande artista que faz apologia a uma facção criminosa tem na sua ficha apenas o crime de apologia ao crime. Atenção, Ministério Público. Eu disse dificilmente. Dificilmente significa que ainda há uma possibilidade. Não, ainda nem coloquei a proporção de qual possibilidade. Ainda há a possibilidade de que ele só cometa apologia. Beleza? Um abraço, Dr. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Esse cara tá no teu pé? Não tá não, mas só pra garantir boa relação com ele. Entendi. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.